Olá, bem-vindos novamente ao nosso programa de Cirurgia Plástica Sem Segredos com o Dr. Pablo Huber, um programa que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui pela TV Profissão, afiliada da TV Cultura. Bem-vindo, doutor. Olá, Sabrina, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você de novo. Hoje, falando sobre um tema bem relevante na cirurgia plástica, que muitas pessoas procuram, né, que é o rejuvenescimento periorbital ou a cirurgia de blefaroplastia. O que é essa cirurgia, doutor? Conte um pouquinho mais para nós. Bem, como se diz, os olhos são a janela da alma, né? Então, com o passar do tempo, as regiões periorbitais, as regiões ao redor dos olhos, elas tendem a sofrer sofrer os efeitos do envelhecimento, né? O que pode ser verificado através de vários sinais, como a gente pode ver na imagem 1, onde a gente confronta ali, né, de um lado uma face jovem, né, do lado esquerdo da imagem, e do lado direito da imagem uma região periorbital bem envelhecida. Então, um dos primeiros pontos, né, que se percebe que começa a alterar com o envelhecimento é a sobra de pele. Na pálpebra superior, essa sobra de pele muitas vezes até atrapalha para o fechamento do olho, como a gente pode ver na imagenzinha, até que a pálpebra está mais baixo, né? Dá um aspecto de olhar caído. Olhando um pouquinho mais acima também, a região da sobrancelha acaba abaixando também com o tempo, né? Dando um aspecto para essa pessoa que está sofrendo esses efeitos do envelhecimento periorbital, dando um aspecto ou de triste ou de brava, de ser uma pessoa que está constantemente cansada, está triste ou está brava. Nas pálpebras inferiores, a gente analisa também, né, o processo de envelhecimento junto com o terço médio da face, que também cai, mas nas pálpebras inferiores o que se verifica, na maioria das vezes, são as famosas bolsas, né, as pessoas que queixam-se assim, que estão com bolsas nas pálpebras inferiores. E como que é realizado esse procedimento, essa cirurgia, para rejuvenescer essa parte dos olhos, doutor? Então, a cirurgia de blefaroplastia, né, a cirurgia de rejuvenescimento periorbital, é uma cirurgia na qual a gente visa reverter esse processo. Então, basicamente, o que a cirurgia faz? Nós tiramos o excesso de pele, tá, da pálpebra superior e da pálpebra inferior. Um ponto bem importante também que acontece com o envelhecimento na pálpebra inferior é a flacidez da pálpebra inferior, da estrutura da pálpebra inferior, principalmente da região cantal lateral, então dá aquele aspecto de olhar caído para o lado, né? Ao invés de o olhar ser levemente inclinado para a lateral, para cima, ele acaba ficando inclinado ou reto ou inclinado para baixo. Então esse é um outro ponto que é abordado através de um procedimento chamado cantopexia, que é feito junto na cirurgia de blefaroplastia para tentar refazer a inclinação mais jovial, a inclinação mais natural do olhar, né? Algumas pessoas chamam esse procedimento de cat eye, né? De fazer olhos de gatinho, como se fosse isso, né? Mas basicamente o que a cirurgia faz? Se retira o excesso de pele. Nas pálpebras superiores também, dentro da pálpebra, acaba herniando, né, sobrando um pouquinho de bolsinhas de gordura que fazem volume. Se elas forem excessivas, nós retiramos também durante a cirurgia. Nas pálpebras inferiores é retirado o excesso de pele. As bolsas de gordura nas pálpebras inferiores, na atualidade, a gente praticamente não retira. Então, um dos sinais assim, do envelhecimento nessa região, com a sobra de pele, com a queda do terço médio da face também, é essa marca que nós chamamos de sulco pálpebro-jugal, né? As pessoas costumam chamar isso, a minha olheira está funda, está marcada, né? Então nós usamos as próprias bolsas de gordura que estão em excesso ali na região da pálpebra inferior e por dentro nós reposicionamos essas bolsas de gordura a fim de preencher esse sulco marcado nessa região. E também se faz na pálpebra inferior, normalmente, na maioria das vezes, se faz a cantopexia lateral, né? Que é o procedimento de cat eye. Dois pontos bem importantes para serem verificados e, se necessário, tratados em conjunto, né, com a cirurgia de blefaroplastia nas pálpebras superiores é a posição da sobrancelha. Então, quando o médico vai avaliar um paciente com queixa de envelhecimento na pálpebra superior, o primeiro ponto a ser avaliado é como está a posição da sobrancelha desse paciente. Porque muitas vezes o excesso de pele que tem nessa região, ele se deve a uma sobrancelha que está baixa. E se você reposicionar essa sobrancelha adequadamente, se subir a sobrancelha, vai sobrar muito menos pele do que está aparentando no momento da análise inicial. Então nós olhamos a sobrancelha, sempre verificamos a posição da sobrancelha, e na maioria das vezes acaba tendo indicação de reposicionar a sobrancelha. O método que nós mais utilizamos para reposicionar é através da cirurgia de frontoplastia
blefaroplastia endoscópica, que nós fazemos pequenas incisões dentro do couro cabeludo, né? A cicatriz não fica aparente. É feito um descolamento por videoendoscopia, utilizado um endoscópio que se descola toda a pele da testa e se reposiciona a sobrancelha numa posição mais superior. Isso é muito importante, porque se fizer a cirurgia de blefaroplastia com um paciente já com sobrancelha baixa e se tirar todo aquele excesso de pele estando a sobrancelha baixa, a sobrancelha vai aparentar mais baixa ainda. Então é comum, às vezes, nós recebermos no consultório pacientes que foram submetidos à cirurgia de blefaroplastia, mas às vezes até procuram um outro serviço, uma outra opinião, se queixando, olha, eu fiz a cirurgia, mas eu percebi que o meu olhar ainda está triste, está caído, e o problema não está na pálpebra. A pálpebra foi operada, foi tirado o excesso de pele, mas a sobrancelha não foi adequadamente tratada. Nas pálpebras inferiores, da mesma forma, um ponto bem importante é o terço médio da face, a maçã do rosto. Então, geralmente, com o excesso de pele que tem nas pálpebras inferiores, principalmente em pessoas com envelhecimento mais intenso na região, há uma queda do terço médio da face. Eu considero muito importante no tratamento da pálpebra inferior, no rejuvenescimento da pálpebra inferior, fazer a elevação também do terço médio da face. E é feito pela própria incisão da blefaroplastia, não precisa de cicatrizes adicionais. Então, quando a gente fala sobre uma cirurgia de rejuvenescimento de olhar, normalmente ela está associada a mais de um tipo de cirurgia. Mais de um tipo. O básico da cirurgia é a cirurgia de blefaroplastia, superior e inferior, né? Mas não pode se deixar de dar atenção também para as regiões ao redor da região periorbital, que no caso é as sobrancelhas, e o terço médio da face também. Doutor, talvez fugindo um pouquinho do assunto, mas uma dúvida que me surgiu. Quando você falou de cair a sobrancelha, que pode deixar o olhar um pouco mais envelhecido, né? Cansado e envelhecido. Se a aplicação de Botox para ajudar, ela ajuda a retardar esse processo de envelhecimento ou não? Não só ajuda a retardar, como em casos mais leves, a aplicação de toxina botulínica ela serve como tratamento da sobrancelha caída. Então, até um limite de envelhecimento na região, se consegue fazer uma elevação adequada de sobrancelhas com a aplicação de Botox, né? Nós temos dois conjuntos de músculos na região da sobrancelha. Temos os músculos, são os depressores da sobrancelha, como o músculo próximo e os músculos corrugadores do supercílio. E temos o músculo frontal, que é o músculo da testa, que eleva a sobrancelha. Então é feita uma aplicação de toxina botulínica nessa situação, de maneira que você altere esse balanço, que você deixe o frontal, que eleva a sobrancelha, com algum grau de contração suficiente para elevar, e se faça um bloqueio quase que total do corrugador que puxa a sobrancelha para baixo. Naturalmente, o frontal acaba puxando a sobrancelha para cima e ela eleva. Então, ela serve até como uma forma de você retardar um pouquinho o Exatamente. envelhecimento antes de partir para uma cirurgia um pouco mais invasiva. Sim, digamos que hoje em dia, a aplicação disseminada de toxina botulínica é uma coisa mais recente, né? Você verifica isso talvez aí nos últimos 15 a 20 anos. Então hoje que talvez a gente está tendo mais contato com pessoas que vêm aplicando Botox a cada 6 meses, né? Fazendo a aplicação de toxina botulínica na região a cada 6 meses, que se percebe que as pessoas que são regradas nessa aplicação, a cada 6 meses fazem a aplicação, elas acabam retardando muito mais o envelhecimento da região. Ele tem esse efeito profilático também. Isso é bom. E voltando um pouquinho à blefaro, como que é o pós-operatório, a recuperação? Quanto tempo depois para ter um resultado final? Bem, todo o procedimento na face, toda a cirurgia na face, ele costuma vir acompanhado de um inchaço bem pronunciado no começo, né? Mas isso é só no começo. Da mesma maneira que incha bastante, a face, por ter uma drenagem venosa e linfática bem rica, né? Então esse inchaço ele também desaparece rapidamente. A grande preocupação que as pessoas têm em qualquer procedimento facial é com a aparência no início. Uhum. Então nós sempre orientamos que o paciente tenha pelo menos 1 a 2 semanas sem compromissos que necessitem da sua aparência intacta, né? Uhum. Que no começo vai ser bem evidente, vai estar inchado, vai ficar roxo. Mas como qualquer cirurgia plástica, o resultado final é visto em torno de 6 meses após a cirurgia. No entanto, a cirurgia de blefaroplastia no primeiro mês, ao final do primeiro mês, já é bem visível os resultados. Já são bem visíveis os resultados. E como que fica a cicatriz desses procedimentos? A cicatriz, a região das pálpebras, são consideradas uma das melhores regiões do corpo humano para cicatrização. É fácil o fato de a pele ser bem fina mesmo nessa região.
Então, as pálpebras são consideradas regiões que praticamente não existe queloide, tá? É extremamente raro a ocorrência de queloide numa cicatriz nas pálpebras. Então, com o tempo, a cicatriz praticamente desaparece. Na imagem 2, a gente pode ver onde fica a posição das incisões e, consequentemente, das cicatrizes, né? Então, na pálpebra superior, ela fica ali naquela posição, na pálpebra inferior também naquela posição, dá para ver do lado direito da imagem em amarelo. Mas é curioso que muitas vezes, até em pacientes que nós mesmos operamos e vemos alguns anos depois, nós não conseguimos encontrar a localização da cicatriz. Ela praticamente desaparece, ela fica muito inaparente mesmo. Maravilha poder dar essa renovada no olhar, um up na questão dos olhos. É um dos procedimentos faciais que tem muito impacto, né? A cirurgia de blefaroplastia ela pode ser realizada isoladamente, muitas vezes no contexto de um rejuvenescimento facial mais completo, como junto com um lifting facial. Mas é curioso que até nos pacientes que se submetem ao lifting facial e junto com o lifting a blefaroplastia, talvez o rejuvenescimento da área dos olhos seja um dos mais impactantes. Como eu falei no começo, os olhos são a janela da alma. E aí melhora totalmente a autoestima, né? Exatamente. Doutor, muito obrigada por estar com a gente aqui mais uma vez. Obrigado, Sabrina. Obrigado a todos pela atenção. Obrigada e até o próximo programa.